Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui, eu, Fernando, novamente. Hoje sem o João, por alguns motivos, mas tudo certo. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Rafael Rocha Garcia, coordenador de performance do Corinthians Basquete, fisioterapeuta pelo CBB, pós-graduado em fisioterapia esportiva pela Unifesp e tem Exus Level 1, IHP Level 1, 3D Maps Procedos e FM2 Level 2. Bom, Rafa, é um prazer ter você aqui. Já começo agradecendo pela sua presença e vou começar com a nossa primeira pergunta, né? Você é fisioterapeuta esportivo, né? Mas acho que é interessante a gente voltar alguns anos para debater do porquê você escolheu a fisioterapia, né? E, num segundo momento, a esportiva, né? Bom, eu agradeço aí o convite, muito obrigado por participar, o projeto de vocês é muito bacana, eu acho que é um projeto que eu senti falta, se eu tivesse tido esse contato antes, na época de formando, talvez muitos problemas e muitas dúvidas que eu tinha, eu acho que teria sido um facilitador. Espero que vocês continuem durante muito tempo esse projeto e obrigado pelo convite aí. E aí, nesse primeiro ponto, antes de eu ir para a esportiva, é difícil eu falar para você porque a fisioterapia para mim sempre teve uma relação com a área esportiva, sabe? Então tudo que eu fazia, eu acho que durante um tempo ela aumentou um pouco a graduação da esportiva, né? Mas tudo que eu fazia tinha alguma coisinha num nível menor, mas tinha algum sentido ali. Então as outras matérias, elas meio que eu sempre tentava pegar algum gatilho de alguma coisa diferente para acrescentar na física esportiva ortopédica, que era o que eu sempre quis desde o começo, assim. Entendi. Então, e você sempre teve, desde de moleque ou até já um pouco mais velho, teve interesse na física esportiva e sempre foi no basquete mesmo? Não, eu tinha muita vontade de trabalhar com esporte. Eu não tinha um esporte definido e nada muito fechado. Eu sei que eu queria trabalhar com esporte, é o que eu queria estar ali presente durante a minha vida profissional. Então, trabalhar com esporte, com movimento, com essa área, assim, era algo que me chamava atenção. Entendi. E aí, falando um pouco da sua trajetória, você está agora no Corinthians, mas quando saiu da facul, como que foi, cara? Cara, quando eu me formei, eu tive uma experiência com futebol, eu trabalhei no Audax durante 3 anos. Então, eu fui estagiário por um longo período, tipo, sei lá, 2 anos e meio, e os últimos, depois eu tive 6 meses ali 6 meses de pós-formado e 6 meses que eu tive a primeira experiência como fisioterapeuta. Foi no Audax. Depois dessa experiência no Audax, eu saí da questão do alto rendimento e comecei a trabalhar em clínica mesmo, atender Sim. paciente, não propriamente dito atletas, mas pacientes do cotidiano. Eu tive essa experiência durante 3 anos ali também, e aí agora eu voltei para a área de performance com basquete, aqui no Corinthians, que eu estou desde 2018, e voltei também a atender em clínica agora, nesse período. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, assim, acabar conciliando nessas duas áreas. Entendi. E você teve essa experiência de, por exemplo, primeiro foi só um, depois mudou completamente, foi só outro, e agora tá os dois. Como que você acha que está sendo e o que você acha que ajuda, né? Se um complementa o outro, se um atrapalha às vezes, como que é? Cara, eu acho que, pelo menos, a primeira experiência que eu tive com os dois, elas não se conectavam muito, assim. Meio que o que eu fazia em um, eu seguia mais ou menos no outro, sem graduar. Depois de um tempo, assim, que eu estou trabalhando nessa parte de esporte, voltar a atender na clínica, para mim está sendo um novo desafio, né? Praticamente é como se eu estivesse começando lá atrás. E hoje está me fazendo equalizar muita coisa, não só técnica, mas equalizar muitas questões de tratamento mesmo, de como agir, de como pensar. Então, são 2 perfis ali que eu tenho que adotar de maneiras diferentes, com desafios e demandas diferentes. Então, esses 2 lados, eles estão me ajudando muito nesse crescimento da área técnica. Entendi. E você,
Falando da fisioesportiva mais agora, né? Para quem tem vontade de seguir nessa área, ou até mesmo na ortopedia de uma maneira mais completa, assim, você consegue explicar para a gente como que é o dia a dia de um fisioterapeuta esportivo, né? O que que ele faz, no que ele ajuda, e aí, né, nos dois cenários, tanto na clínica, né, atendendo, por exemplo, pós-operatório, como você está hoje nos clubes, né? É uma rotina que eu demorei para entender. Posso começar assim. O que você aprende na teoria para a prática tem uma janela bem grande. Então, é uma coisa que não é ensinada e nem aprendida na parte teórica. Você precisa Uhum. vivenciar. Então, essa vivência, para mim, foi um pouco difícil de entender, porque eu tive que tomar algumas porradas para poder me moldar nesse processo. Então, a rotina do físio na área esportiva, ela tem que também começar a ser subdividida, eu acho. Eu acho que a gente falta algumas informações. Porque quando a gente fala de físio esportivo, você tem o físio esportivo que trabalha com alta performance e o físio esportivo que não trabalha com alta performance. Uhum. Dentro da alta performance, você tem um físio esportivo que trabalha em um clube grande e você tem um físio esportivo que não trabalha num clube grande, que já é um outro processo. O cara que você está trabalhando num clube grande, você tem que saber se o clube grande está com dinheiro ou não está com dinheiro, porque é um outro processo. Então, essas subdivisões, elas determinam muito a qualidade do trabalho, no sentido de você ter que se adaptar a esse processo. Uhum. E isso não está escrito em livro. Uhum. Hoje, por exemplo, voltando àquilo que a gente falou no último ponto, eu trabalhar no Corinthians, eu tenho uma demanda totalmente diferente de atender um paciente numa clínica. É fisioesportiva? É fisioesportiva. Mas as demandas, a cobrança e a pressão são totalmente diferentes. Então, acho que esse é um ponto muito importante, de você conseguir adequar aquele conhecimento sólido que você obteve na pós-graduação e na faculdade, adequar para a necessidade do seu cliente, seja ele um clube, seja ele um atleta de alto rendimento ou um atleta de final de semana. Isso é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que demanda muita energia a fisioesportiva, porque a fisioesportiva ela está ligada ao processo de reabilitação, ela está ligada ao processo de auxílio na ajuda da performance e ela está ali também atrelada a um processo de resultado, né? Então você ter os dois pilares e o time não ter um grande resultado, talvez seu trabalho nunca vai ser olhado ali. Então, esses três fatores são fatores que precisam de um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, assim, para você fazer a melhor técnica possível, o conhecimento profissional, de você entender o que o seu paciente, o que o seu atleta precisa naquele momento e como que você vai lidar com as pressões externas, seja a pressão de torcida, a pressão de diretoria, pressão de treinador, dos pares ali do trabalho. Então, é um jogo emocional muito importante que você vai precisar ter e tem um desgaste importante. E é diferente, por exemplo, quando você tem um atleta de final de semana que vai lá na clínica, você direciona um tratamento e você não tem uma pressão muito grande, porque é um direcionamento ali, o cara tá te procurando, ele vai fazer o que você quer, e se ele não fazer o que você quer, é uma escolha dele, que é só ele que vai escolher. Uhum. Agora, se você está num clube, que você tem um jogo importante, o atleta é importante, está machucado, você vai ter que ali adaptar o seu conhecimento para um prazo mais curto para poder fazer as coisas acontecerem. Então, esse outro lado é um lado de conhecimento de comunicação, é um conhecimento de organização que o fisioterapeuta precisa ter dentro desse ramo, sabe? Entendi. E essa pós que você fez na Unifesp, como que foi? Foi bastante prático ou que você citou dessa questão teórica? Você achou que ajudou? Ou, por exemplo, se você optasse por uma residência, vamos falar, na Santa Casa, que tem trauma direto, né? Que você ia ter essa pressão de, por exemplo, salvar a vida ou Uhum. preservar a função de um paciente que está chegando lá com, sei lá, uma faca na mão, alguma coisa assim, ou você acha que te ajudou bastante a sua pós na Unifesp? Eu acho que a pós também é legal essa sua pergunta, porque na escolha da pós, a gente não pensa no perfil de profissional e na necessidade que você vai ter. A gente sempre pensa em fazer
por nome e, assim, por renome, né? Assim. E aí, o que acontece? A pós da Santa Casa é uma pós muito mais teórica, é muito mais de conhecimento, assim, teórico. Então, vamos dizer que você vai continuar naquele ritmo da faculdade. Então, se você é um cara que, assim, cara, eu estou disposto sei lá, a mais 2, 3 anos, tá nessa vida de estudo, não ter muito tempo para trabalhar, assim, de fato, e o que eu tenho, eu consigo me virar nesse processo e depois eu penso em trabalhar e gerar renda e tudo mais, eu acho que é uma pós indicada. A pós da Unifesp, ela tem essas duas modalidades também. Ela tem a pós tipo de residência e a pós que eu fazia era uma vez por mês, que era uma pós muito mais prática, com conteúdo muito mais condensado, assim, e era um negócio muito mais prático no dia a dia. Quando eu pensei na pós, eu estava no Audax ainda. Então, eu já estava trabalhando. Então, fazia muito mais sentido eu estar numa pós-prática do que abrir mão de um trabalho que eu já estava para poder fazer essa questão da Santa Casa. Então, é importante você entender o seu perfil e o perfil que você quer para sua carreira naquele momento. Então, eu entendia que eu não podia pensar em fazer a Santa Casa, por mais que fosse uma opção que eu quisesse muito na época, eu não ia conseguir trabalhar no Audax e fazer a Santa Casa. Então, foi uma escolha que eu fiz muito mais pelo perfil que eu queria colocar naquele momento do que pela qualidade Sim, apenas, sabe? entendi. E aí a gente citou um pouco no último ponto sobre esses desafios, né? Nessas pressões da torcida, do próprio treinador, né? E você consegue citar outros desafios, como, por exemplo, né, o ego do jogador, toda essa questão emocional também, né? Toda, e entre outros, né? Qual que você pode citar que é um dos maiores ou que te atrapalha bastante ou até te ensina bastante? É, esse processo ele passa por uma zona cinzenta aí que ele não é ensinado, né? Como eu te falei. Dentro Uhum. desse processo, você tem sua área técnica da situação e você tem a questão prática da situação, que não vai ser o mundo ideal. Então, você vai ler um artigo sobre entorse de tornozelo e um artigo, estou dando um exemplo, o artigo aqui vai falar que ele precisa de 14 dias de reabilitação para depois voltar a praticar física. No mundo real, isso não existe no alto rendimento. Você vai ter 2 dias, um dia para o cara voltar a jogar. E aí, o que você faz? Você imprime o artigo, chega para o jogador, chega para o treinador falando, ó, eu tenho uma evidência ABC que ele tem que ser 14 dias, então isso no mundo do esporte não existe isso, espaço para isso. Então você vai ter que ter esse conhecimento dos 14 dias e ser muito assertivo na sua condição ali de, cara, eu vou ter, sei lá, 3, 4 dias, eu vou fazer esse trabalho para ele estar com essa condição no jogo, ou eu vou bater o pé e falar que ele não vai jogar. Da onde você vai tirar essa resposta? Não tem artigo, não tem livro. É o seu conhecimento, a questão prática, e você vai ter que ter o feeling dessa situação. Esse é um primeiro ponto. De você ter um conteúdo técnico e traduzir ele para a sua necessidade prática. Uhum. Fora isso, você tem que ter um contato muito próximo do jogador, mas com um limiar muito curto, de você ser do cara que ele confia e de você ser um amigo dele. Quando você tem um amigo ali, você vai, pô, mano, será que não dá para me ajudar a fazer isso? Eu não tô afim de jogar, eu quero folga, sei lá. Quando você entra nesse outro limiar aí, é muito perigoso para sua carreira, sabe? Mas isso você tem que ser o cara mais próximo, quando ele tiver uma necessidade, você poder ajudar ele. Então, a confiança com o jogador é outro ponto que você precisa conquistar para poder realizar a terapia, a reabilitação. Fora essa confiança com o jogador, você tem que equilibrar esse contato próximo com o jogador com o resto da comissão técnica. Então, você é um cara da comissão técnica, você não pode estar distante da comissão para estar próximo do jogador. Então, você tem esse meio termo, é um outro ponto que você tem que achar. Você tem que ser o cara mais próximo dos atletas, mas um cara próximo da comissão também, para ela confiar no que você está falando. Esse equilíbrio é muito difícil, cara. Diariamente você tem que conquistar. E aí você vai ter que ter essa percepção. Você vai ter que ter estudado tudo, feito todos os cursos do mundo, mas se você não tiver esse feeling, você joga tudo fora. Entendi. E aí, dentro desse processo, você está dentro de uma comissão técnica. E aí tudo muda, porque se o time for um time que estiver ganhando todos os jogos, você pode ter a falsa sensação de estar fazendo um puta trabalho, de você ser o melhor físico do mundo, o melhor físico do Brasil. Puta, meu trabalho é foda, eu sou foda, meu time tá
E do outro lado, se o time estiver indo mal pra caramba também, você fala, puta, meu trabalho é uma bosta, eu não sirvo para isso, eu não posso estar aqui, não sei o quê. Então, esse outro equilíbrio, além do resultado, é muito mais importante. É assim, puta, eu tenho consciência do que eu tô fazendo, o atleta foi lá e deu errado, mas, mano, eu fiz o que dava para fazer, eu tenho consciência que eu fiz todas as etapas. Deu errado por causa disso. Tá dando certo por causa disso. Além, tem que ser uma coisa à parte do resultado, e você entender que, por mais que você esteja entregando o trabalho, isso sempre vai ser o seu trabalho, você é pago para isso. Então não é tipo, nossa, botar lá no Instagram, eu votei o cara antes, o cara, às vezes o cara vai te dar uma moral, lá postar no Instagram, caralho, você é foda, e, mano, é seu trabalho, é simplesmente seu trabalho. Uhum. Então, a questão do ego também é uma questão muito importante de controlar, uma questão importante de controlar para cima e para baixo. Porque, mano, você pode errar nesse processo. Você pode errar, dar um estímulo errado e o cara não conseguir jogar e tá tudo bem você ter errado. Você saber de onde você errou, por que você errou, o que você pode melhorar, beleza. Então, esses são os fatores aí importantes para você colocar na balança e construir o seu perfil profissional. Entendi. E a gente tem falado muito dessas questões fora da quadra, né? Mas no seu papel, falando um pouco mais do seu papel dentro da quadra, como que é? Você atua só, por exemplo, se o cara lesionar, você vai lá ou tem mais alguma outra função? Cara, na categoria de base, eu atuo só quando o cara machuca. Se o cara machuca, vou lá, atendo ele, beleza. No adulto, não. No adulto, eu, nessa questão de coordenação, de performance e tudo mais, eu faço o controle de carga. Então, assim, os dias de treino, quando é um período, quando é 2 períodos, quando vai ter folga. Eu direciono isso. O volume de treino, qual o volume que você vai treinar no microciclo, no dia, na semana e no mês. Esse volume é uma sobrecarga, não é uma sobrecarga? Puta, às vezes você vai ter que alterar um dia, sei lá, eu tô marcando para treinar um volume de 60 minutos, e a gente treinou 70, 80 minutos. Era 60. Esses 20 minutos a mais você vai equalizar onde durante a semana? Então, isso é um fator também, esse controle de carga é importante nesse processo. E aí, junto com o preparador, a estratégia de treino também. Mano, vamos treinar o quê? Força máxima, potência, hipertrofia, força e potência. O que o time está precisando? O que a gente vai colocar? Então, equalizar todo esse processo é o que eu faço no adulto. E aí, além de quando acontece a lesão, entende? Então, essas são as duas funções que eu tenho. Entendi. E aí, né, você acabou citando esse contato com o preparador físico. Eu queria entender mais como que é esse contato multidisciplinar, né? Por exemplo, do preparador ou até mesmo um médico, né? E até mesmo entre clubes, né? Às vezes tem o fisioterapeuta do Corinthians, do São Paulo. Como que está sendo isso? Cara, tá sendo muito tranquilo. Eu nunca tive problema nesse sentido. Nunca tive problema porque eu tentei pelo menos conhecer o mínimo da outra área, entendeu? Quando a gente fala de um departamento com vários profissionais, a gente tem que entender que, assim, o outro profissional de outra área ele não tem a obrigação de explicar e você entender o processo. Então, você entender um pouquinho de cada área, você dá um passo para o lado e ajuda a ter essa conexão. Então, isso é um ponto que me ajuda também. Na preparação física, eu gosto muito da área de treinamento, né? Então, isso me ajuda. E na área médica, você tem que entender os termos, entender o porquê de cada coisa, e se você não entender, perguntar. Então, isso é muito tranquilo para mim aqui no Corinthians, tá? Entre os outros físios, fica muito mais difícil pela rotina que cada um tem. É uma rotina corrida, né? Então, é difícil você conciliar horários e tudo mais. Mas no basquete, no NBB, né, que é o campeonato nacional, a gente sempre tenta ter pelo menos o contato mínimo, quando um atleta sai de um clube e vai para o outro, passar um feedback do que foi feito, das lesões anteriores, pelo menos ter o mínimo de contato aí. Sim. E agora na pandemia, como entender os dois cenários, né? Durante a pandemia e antes da pandemia, como que estava a sua rotina, né? Tanto de viagens, de treinos, como que foi? Cara, durante a pandemia, a gente viajou bem menos, assim. As viagens, elas acabavam tendo uma apreensão maior, né? Pelo risco de contaminação. Então,
quando viajava, tinha o teste antes do jogo ali, depois. Puta, será que eu estou contaminado? Se não estou? Será que eu posso voltar para casa? Isso foi o mais difícil da pandemia, sabe? Pelo menos assim, a gente conseguiu ter um protocolo eficiente de fazer testes frequentes, mas o medo de estar contaminado, de contaminar outras pessoas, de ficar doente, né? Foi o mais difícil. Dentro da parte competitiva, a Covid virou uma lesão que não dá para você ter uma prevenção muito curta em relação a ela. Então você se preparava para o jogo a semana toda e tinha que estar preparado talvez ali para 2 horas do jogo você não ter atletas para jogar por causa do Covid. Então isso foi, eu acho, o mais difícil, o fator que mais gerou ansiedade nesse processo da pandemia. E você acha que teve muitos desfalques por conta disso e até mesmo alguns jogadores, até mesmo da comissão técnica, evoluíram para algum problema respiratório, né? Ou alguma sequela, alguma coisa? Cara, diretamente sobre sequelas do Covid, eu não tive ninguém direto aqui no clube, mas os outros clubes tiveram, sim, que é muito triste, assim, né? Porque podia ser você, né? Então, Sim. é um sentimento muito próximo, digamos assim. E os atletas, sim. Os atletas a gente já teve que, assim, adiar da WO em alguns jogos, porque não tinha número suficiente de atletas, tipo, de se preparar e um dia antes do jogo o atleta tá bem fisicamente, tá tudo certo, ele tá com Covid, tem que ser afastado. E o Covid, uma vez que dá positivo, depois de 4 dias, sempre outra pessoa assintomática aparecia. Então, foram algumas coisas que a gente teve que equilibrar nessa temporada aí. Entendi. E aí, voltando algum período atrás, né, todo o seu tempo de carreira, né, você consegue citar para a gente, assim, algum caso que aconteceu tanto na quadra ou fora de quadra que, né, acho que que foi marcante para você, que até mesmo te ensinou bastante, ou que você pode lembrar, assim? Cara, eu acho que o primeiro caso mais grave, assim, eu acho que é o que mais marca, né, na carreira. Uhum. O primeiro caso marcante que eu tive foi em 2018. Foi meu primeiro campeonato, assim, em basquete. Não sabia muita coisa de basquete. Uhum. E foram nas finais, no playoff. Teve um jogo que a gente teve 4 prorrogações, assim, um jogo absurdo, fora do eixo. E aí, assim, chegando perto do final do jogo, um atleta teve uma jogada desenhada na prancheta, o atleta foi fazer uma movimentação e acabou chocando cabeça com cabeça, sabe? Nossa. E caiu meio desmaiado, assim, meio atordoado, sangrando. E aquele foi o primeiro caso que eu peguei, assim, que foi, caralho, ferrou, tem que entrar na quadra e toda aquela tensão do jogo, jogando fora de casa, e aí sai de ambulância com o cara, vai pro hospital, faz tomografia, sabe? Ressonância, Esse aí eu acho que foi o que mais me marcou, assim. Entendi. Mas aí, de resultado, como que foi? Ele foi só o choque da hora mesmo ou teve algum comprometimento? Só foi o susto mesmo, assim. Isso. Ele ficou meio que quase desmaiado ali, a gente foi pro hospital e acabou não dando nada, e 2 dias depois ele tava jogando já. Uhum. Mas ali você não sabe o que ia acontecer, né? Fala, puta, mano, o que vai acontecer aqui? O que eu vou fazer, sabe? É um processo diferente, assim. Sim. E você falou essa questão, né? Lá no Audax você estava num esporte completamente diferente, né? O futebol. Uhum. E agora no basquete. Como que foi essa preparação, né? Essa mudança, né? De um esporte para o outro, né? E se possivelmente, por exemplo, vamos falar que você muda para o tênis, né? Como que seria isso? Essa preparação, uns cursos ou falar com um colega que trabalha na área? O meu não teve preparação nenhuma, mano. Eu Hum. tava lá no futebol, aí beleza, eu saí, fiquei aqueles 3 anos lá na clínica, e aí quando foi, tipo, dezembro, assim, eu recebi uma ligação, falou, mano, tem uma vaga aqui no basquete do Corinthians, você aceita? Eu falei, mano, vambora. Não teve muita preparação, sabe? Foi meio que direto, assim, eu fui com a cara e com a coragem, tinha Entendi. a chance muito grande de dar errado, eu confesso que tinha, porque é o que você falou, tipo, mano, da onde você vai tirar. Hum. Só que aí o que me ajudou foi os cursos que eu fiz, eu nunca fechei, assim, sabe, no esporte. Foram sempre cursos pensando muito mais em movimento humano e não fechando numa especificidade, entende? Então, isso me ajudou a ter uma base de fazer essa transição de um esporte para o outro, da clínica para o esporte.
Entendi. E hoje como que tá a sua realidade? Você tem, por exemplo, um horário fixo, vamos falar, das 7 às 4 até o Corinthians, e aí você atende à noite? Como que tá sendo isso aí? Eu tenho um horário, tipo, eu tenho um horário de manhã que eu atendo aqui no clube, depois eu atendo na clínica, depois eu volto pro clube também. O horário fixo é difícil ter, assim, mas Aham. é basicamente isso, uma rotina de manhã, tarde aqui no clube, tarde e noite na clínica. E isso, final de semana também? Sábado só no clube, que normalmente tem treino ou tem jogo, Uhum. normalmente, assim. Ou Entendi. inverte, às vezes folga sábado e joga domingo. Aí Aham. depende muito do calendário de jogos, sabe? Sim. E aí, essa rotina continua, por exemplo, na off-season ou quando tá de férias assim, né? O pessoal vai descansar, como que é? Na off-season, ela é muito mais leve, né? Muito mais flexível. Então, os atletas treinam com um volume muito menor e com muito mais período de folga, digamos assim. Mas vamos dizer que na off-season, ela mantém uma constância sem uma intensidade muito grande, digamos Uhum. assim. Entendi. E falando agora mais um pouco do Rafael, né? Além da fisioterapia esportiva, quem que é você fora da sua profissão? E se você não fosse fisioterapeuta esportiva, o que você acharia que estaria fazendo da sua vida? A pergunta é boa, cara. Eu falo pra você que eu não sei quem é o Rafael, tô descobrindo ainda. Tô no Aham. processo de descobrir, mas tá no processo aí. Muita coisa acontecendo, assim, né? Uhum. E eu acho que essa é uma pergunta que é um dos objetivos de entender o mais breve possível, esse processo de descoberta aí. Eu acho que se eu não trabalhasse com fisioterapia, eu queria trabalhar alguma coisa com marketing esportivo. Eu queria Nossa. estar envolvido no esporte de alguma maneira, sabe? Uhum. Eu gosto muito dessa questão de resultado, de Estatística. performance, Uhum. esse lance aí. Outra coisa que eu queria fazer também, se eu não fosse fisioterapeuta, eu queria ser educador físico. Eu acho que Uhum. rolaria legal, assim. Eu acho que é uma área muito próxima que eu Uhum. queria fazer, sim. E aí você pensava em, por exemplo, ir para a escola mesmo, né? Fazer licenciatura e ir para a escola mesmo ou mais o clube mesmo? Mais o clube, mais o clube. Uhum. Escola, eu acho que eu não teria o perfil, assim, sabe? Entendi. E essa questão da base, né? Tem mais como que funciona, né? Vamos falar a trajetória de um jogador. Ele entra pela base, depois ele sobe para o clube ou ele pode ir para outro clube? Como que é isso aí? O basquete, ao contrário do futebol, você não tem aquele... Você tem um contrato de formação, né? Mas você não tem aquela questão de multa rescisória, de cláusula, que tem que pagar para um clube para o outro. Então, a categoria de base é o período de formação desse atleta, né? Que vai desde o sub-12 até o sub-20 ali. E depois desse período, ele faz uma transição para ser um atleta profissional adulto. Então, a base, às vezes, ela tem muita troca de jogador de um clube para o outro, isso é normal de acontecer. Uhum. E aí é o processo de formação mesmo, de formação física e técnica desse atleta. Entendi. E agora falando no adulto mesmo, né? Os jogadores lidam com muita pressão, né? Além da comissão técnica, obviamente. Então, qual que você acha que é a importância deles terem um acompanhamento, por exemplo, psicológico e também na fisioterapia atender com, né, reabilitar nesse modelo biopsicossocial, né? Qual que é a importância disso para você? Eu acho que hoje não é mais nenhuma importância, sabe? Eu acho que você tratar sem pensar nesse lado não é um tratamento mais. Uhum. Tipo, hoje eu acho que isso já está incluso no processo de tratamento. Dificilmente você vai conseguir ter uma formação técnica para poder ser tão profundo, né? Na parte psicológica. Então, é sempre importante você ter uma rede de profissionais de apoio que você conheça e confie. Mas, ao mesmo tempo, também você não pode cruzar os braços e falar, cara, eu não sou, então procura lá e se vira. A Entendi. parte da fisioterapia, ela é sempre uma sessão de terapia junto, né? Dificilmente Uhum. você vai tratar... Dificilmente não, é impossível você tratar só um joelho, só um tornozelo. Sim. Às vezes o paciente, o atleta, ele vai verbalizar essa questão psicológica, ou ele não vai verbalizar e o corpo dele vai
te falar de alguma maneira. Então, por isso que é importante você estar atento a esses sinais para poder ter um tratamento eficiente. Entendi. É muito importante, ainda mais hoje em dia, né? Se a gente via mais tratar os pacientes como um tornozelo, como um joelho, né? E hoje tem que tratar como uma pessoa de fato, né? É importante sempre tratar como você queria que te tratassem, né? Exatamente. Né? E, e falando, voltando agora da profissão, né? Você, de tantos anos de carreira, você, né? Onde você pode falar que a sua profissão te levou e você não imaginaria que ia te levar? Eu acho que assim, de um início ela me levou a conhecer primeiro lugares e pessoas que eu acho que eram inacessíveis se não fosse uma profissão. Esse é um primeiro ponto. E ela está me levando a um processo de formação, assim, de dependência financeira, de uma independência sei lá, de morar sozinho, enfim, de uma experiência de poder ter experiências, digamos assim, essa independência. Entendi. Se não fosse minha profissão, eu não teria acesso a tudo isso. E aí, né, falando um pouco dos jogadores, como que você lida e lidava, né, com, às vezes, né, os jogadores que são estrelas mesmo, né, eles, como eles te tratam, como você trata eles, se tem essa relação de amizade mesmo, né, que você, querendo ou não, tá lá todo dia com eles, treinando, até mesmo jogando algumas oportunidades, como que é isso aí? Para mim sempre foi muito tranquilo isso, cara, eu nunca tive problemas, assim, eu acho que esses caras, eles têm que ter um tratamento diferente, isso é fato. Não adianta você equalizar um processo, porque não é você que escolhe isso, dele ser estrela ou não, tem toda uma cultura por trás disso. Eles têm que ter um tratamento diferente, mas a cobrança maior que os outros por ser a estrela, né? Então, você tem que ser um ponto de equilíbrio ali, porque senão o cara te seduz dentro desse processo de ser estrela, de ser seu amigo dele, então você vai ter facilidades por isso, e a chance de você deixar de fazer seu trabalho por isso também é muito grande. Então eu nunca tive um problema com esses caras, eu sempre tive uma relação de amizade próxima com eles, sempre respeitando o trabalho deles, porém também fazendo o que tem que ser feito, é isso. Entendi. E você, nesses anos de carreira, você pode falar que conseguiu um amigo de verdade por aí, ou sendo jogador, sendo comissão técnica, como que foi isso aí? É difícil falar isso, cara, porque no meio do alto rendimento, você, eu, no meio do alto rendimento, o que você determina como amizade é diferente do que é o convencional, como amizade, entendeu? Você ter um amigo trabalhando com esporte de alto rendimento é uma característica diferente de você ter um amigo de infância. Então, dentro do processo do alto rendimento, sim, eu tenho amigos dentro desse processo. Agora, é uma amizade igual que você tem com um cara que você conhece desde a escola? Não, é diferente. Então, você sabendo equalizar esses dois processos, eu tenho um amigo, sim. E você, né, falando agora né, do trabalho de um fisioterapeuta, qual que você acha que são importantes diferenciais desses profissionais, né? Olha, eu sempre achei que era questão técnica, mas hoje eu acho que não é. E eu acho que é o lidar com as pessoas e a maneira que você usa isso a seu favor. O que é usar isso a seu favor? É assim, ó. Tipo, eu vejo pessoas com conhecimento técnico muito grande, experiência muito grande, só que agindo como influenciadores, superstars no Instagram. Para mim, uma coisa já não é igual a outra. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo pessoas com conhecimento muito pequeno e bombando no Instagram como superestrelas. Por outro lado, você tem caras que conhecem muito, mas os caras não conseguem ter esse lado comercial, que também se joga tudo fora. Então, eu acho que hoje, com esse mundo de tecnologia, de internet, você precisa achar esse meio do caminho, sabe?
Uhum. O diferencial é você conseguir equilibrar uma questão técnica e uma questão de mercado. Eu acho que esse é o grande diferencial hoje. Uhum. Não é só o mais técnico, saber mais, ter mais curso. Entendi. E você acha que você, Rafael, tem esse diferencial ou se diferencia, né, em outro quesito? Eu acho que não, cara. Eu tô tentando ajeitar minha questão de rede social e principalmente de conhecimento. Eu acho que falta muitas coisas ainda. Eu tô no processo Uhum. de tentar equilibrar os dois. Estou construindo os dois, digamos assim. Eu não Uhum. consegui chegar no equilíbrio para ter o diferencial. Entendi. E essa questão de planos de carreira, além desse, né, construir esse diferencial, quais outros você almeja, né? Tanto, por exemplo, uma NBA da vida ou alguma coisa do tipo. Meu plano de carreira é disputar uma Olimpíada e ir para a NBA. É meu sonho de carreira. Uhum. O da NBA eu ponho até algumas árvores, assim. Eu quero trabalhar fora do país, assim. Pode ser Sim. NBA, WNBA, trabalhar Uhum. numa liga espanhola, que é uma liga forte, trabalhar na Itália, que é uma liga forte. Enfim, eu quero ter essa carreira internacional. É um plano de carreira. A NBA é o objetivo principal, assim. Uhum. Mas trabalhar fora do país, ter uma carreira internacional, é o plano de carreira maior que eu quero construir. Sim. E hoje, né, como, pelo que você falou, mais focado no basquete, né? Não mais futebol ou algum outro esporte. É isso, mais focado no basquete, assim. Uhum. Não que eu não abriria, talvez, mão desse plano de carreira para outras áreas esportivas, mas o que eu desenho é dentro do basquete. Entendi. E na parte acadêmica, você tem interesse em, por exemplo, né, voltar até na Unifesp e começar a dar aula ou alguns cursos, alguma coisa do tipo? Cara, na área acadêmica, eu voltei, estou fazendo uma pós de biomecânica agora, Uhum. que eu fiquei muito tempo, acho que longe dessa questão de pós, enfim, mestrado e Uhum. tudo mais. Então, eu voltei a fazer agora essa pós de biomecânica para ter mais proximidade com essa área. Uhum. Falar para você que eu nunca pensei em dar aula é mentira, assim. Eu tenho, eu tenho aquele pensamento, puta, de como seria, mas não é um objetivo, não. Eu acho que Curiosidade, né? eu acho que hoje eu estou muito mais ligado a uma questão prática, um conhecimento muito mais prático do que esse conhecimento de aula, sabe? Entendi. Eu não sei se seria uma boa. É que você comentou no início do podcast, né, que a fisioesportiva é mais prática, né? Você aprendendo com o dia a dia, né? Então, às vezes, você estaria passando um conhecimento, mas seria outra coisa, né? O que eu tenho vontade é de passar esse conhecimento prático que eu te falei Uhum. de uma maneira, no formato acadêmico, digamos assim. O formato Uhum. acadêmico eu digo de aula, hora-aula e tudo Uhum. mais, mas apresentando de uma outra maneira, sem prova, trabalho, Ah, sim. apresentação, entende? Eu queria usar esse formato acadêmico para passar esse outro conhecimento prático. Uhum. E você acha, né, que o Bruno Seco está fazendo alguns cursos, você acha que é mais ou menos nesse modelo, assim? Não, o Bruno tá sendo visionário, mano, porque é isso que Uhum. falta. Eu tenho um contato próximo com ele, assim, a gente conversa bastante sobre essas questões. Uhum. Ele tá sendo um visionário, o futuro vai ser isso, assim, entendeu? O futuro vai ser Entendi. esse. Porque é o que eu te falei que aconteceu comigo. Quando eu tive a proposta de sair da clínica e ir pro basquete lá, eu não tinha tempo de fazer 1 ano e meio de pós. Mas se eu Uhum. tivesse um curso igual ao do Bruno, que é um curso ali da prática do que ia haver no dia seguinte que eu assinasse o contrato, tinha me Uhum. ajudado demais, mano. Entendeu? Então ele está sendo um visionário muito nesse sentido. Uhum. Se eu tivesse aceitado a proposta do Corinthians e tivesse esse curso do Bruno disponível, puta, tinha me facilitado um caminho gigantesco no início. Sim. E é aquela questão, né? Foi tudo que ele, durante a carreira dele, que foi ele aprendendo baseado nos erros, né? Porque, querendo ou não, não tinha um direcionamento do que fazer e o que não fazer. E aí ele fez tanto o que faz, o que ele não deveria ter feito e o que deveria ter feito, e, consequentemente, isso vai ajudar muitas pessoas a seguir no caminho certo, né? É exatamente isso. E, na verdade, é o que você falou, né? A gente é acostumado na faculdade muito com protocolo, disso, daquilo. E Uhum. não tem, mano. Você tem, depois que você se forma, você tem uma zona aberta e, tipo, vai lá, mano, faz. Uhum. Às vezes você tem uma noção, assim, do que, puta, o que eu não posso fazer de maneira alguma, de jeito nenhum, Uhum. beleza. Tipo, não,
Eu não vou colocar o cara de ponta cabeça para fazer um exercício, talvez, mas o resto você pode fazer tudo e tá tudo certo. Entendi. E falando mais, né, da seleção, né? Como que é esse processo de, por exemplo, você está fazendo seu trabalho aqui, né? Já está desde 2018 no Corinthians, aí ele dá o tempo da Olimpíada, eles que entram em contato com você ou sai com uma surpresa mesmo nos jogadores na TV? Como que é isso? A seleção, assim, né? Ela tem alguns físios que são da seleção, digamos Só da assim. seleção, sim. São sei lá, posso usar como pré-selecionados? Digamos assim, tem uma pré-seleção de alguns físicos. E aí, durante o ano, você tem várias competições de base, adulto, masculino e feminino. E aí, conforme o Brasil vai confirmando a presença nessas competições, você está ali na pré-seleção. Então, você pode ir para uma seleção sub-15, como eu fui. Eu tive uma experiência na seleção sub-15. Aí você pode ir numa 19, você pode ir numa adulta, enfim. Tem uma demanda e você vai preencher essa demanda. Para você ir para uma Olimpíada, você tem que ter muito tempo de seleção, de base, para você depois conseguir ter a oportunidade de participar de uma adulta, depois ter muito tempo de uma seleção adulta, para aí sim você ser cotado para disputar uma Olimpíada. Entendi. E aí, a questão de disputar a Olimpíada, o time tem que se classificar para a Olimpíada também, que é um outro processo. Então, assim, entre a vontade e o acontecer, tem um caminho longo ainda que eu tenho que seguir para chegar nesse processo. Entendi. E se, por exemplo, você quisesse atuar na seleção da Espanha, você teria que seguir, por exemplo, morar lá antes, depois entrar num clube, depois na seleção mesmo, ou é parecido também? Cara, sabe que eu não sei? Porque eu acho que muda muito de um para outro. Por exemplo, na seleção brasileira não teria esse problema de eu ter que estar num clube brasileiro e morando aqui, por exemplo. Agora, as outras confederações, eu não sei como que seria esse processo, sabe? Entendi. E na fisioterapia esportiva, né? Querido, não é uma coisa que você quis fazer desde de sempre, né? Sempre muito envolvido com esporte e, né? Querendo, não é uma coisa que você ama fazer, né? Quais que são, né, as coisas que você mais gosta, né, no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua carreira e também, né, os benefícios dessa profissão na sua vida? Cara, o que eu mais gosto dessa profissão eu acho que é de me sentir parte de uma solução. Acho que isso é um processo que eu gosto bastante, assim, sabe? Na clínica, as pessoas vão te procurar como se fosse... Se você não for completamente a solução, você é uma parte importante dessa solução. No clube também. Então, eu acho que isso é um ponto que eu destacaria importante, assim, para mim, sabe? O tratamento dá certo e tudo mais, eu acho que isso é uma coisa que me inspira nesse processo. E qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Os benefícios, né, que você... Os benefícios, cara, eu acho que é o do aprendizado constante, assim. Você conseguir estudar uma coisa na teoria e depois ali, uma hora depois, conseguir colocar em prática, eu acho que é um benefício importante para o autoconhecimento. Eu acho que isso seria um benefício que eu destacaria. E hoje em dia, né, falando mais do atleta, quais que são os recursos terapêuticos que você mais tem contato e, consequentemente, mais usa, né? Tanto na performance e até mesmo na clínica, né? Cara, o que eu mais uso, eu uso muito a arminha de liberação, uma coisa que facilita bastante. Eu acho que para um primeiro contato antes da mão, ela é legal, ali para diminuir o tônus, o cara dar uma relaxada ali para você avaliar ele, de ferramenta. Segunda ferramenta que eu mais uso, eu estou usando muito a questão de LED terapia e de laser, são dois fatores que eu gosto bastante. Então, LED terapia para regiões maiores, assim, eu acho que vai bem, e o laser para região menor. Então, são dois fatores ali que, de repente, eu gosto de usar para a preparação de um tecido ou até no processo de regeneração, que é o mais comum. Eu uso uma técnica chamada miofibrólise terapêutica, que são algumas ferramentas de liberação que eu gosto também de trabalhar com elas, que elas vão a alguns pontos específicos. E depois o que eu mais uso, cara, é avaliação e reavaliação de alguns movimentos tridimensionais e muito trabalho
de mobilidade e estabilidade dentro dessa matriz tridimensional. É o que eu uso praticamente no meu trabalho. Entendi. E você, lá na bio do seu Instagram, tem até aromaterapia, não, se eu não me engano? Como... Isso eu comecei a usar de uma maneira mais frequente no ano passado. Com a pandemia, eu pessoalmente, a utilizar os óleos. Eu comecei a sentir alguns efeitos positivos e eu falei, cara, preciso levar isso para o esporte. Aí eu comecei a estudar mais. Tem muitas pessoas que já fazem isso, né? Alguns cientistas que já testaram. E aí eu comecei a estudar. Aí eu fiz um curso no Senac de aromaterapia, me formei como aromaterapeuta. E aí comecei meio que a conciliar o conhecimento holístico da aromaterapia nas práticas clínicas. Então, eu começo a colocar a questão do óleo essencial dentro das práticas clínicas. Então, eu posso falar para você que eu estou começando a utilizar, já tem alguns óleos que eu vejo que tem um efeito realmente comprovado com um grupo de pessoas, aí eu estou testando outros óleos comigo mesmo e estou começando a criar essas ferramentas aí. Entendi. E você, né, como está entrando nessa nova área, assim, você tem vontade de, por exemplo, publicar um trabalho, não só de aromaterapia, publicar algum trabalho evidenciando isso na fisioesportiva, né? Como você querendo ou não falou, né, que esse diferencial do curso do Bruno, né, que é mais prático, sim, mas também essa importância da evidência científica, né? Cara, eu tenho interesse. Aliás, vou até usar seu podcast aí, se alguém quiser colocar a mão na massa, estamos abertos para fazer isso, porque eu tenho interesse, mas realmente eu não consigo ter o tempo ali para coletar essa amostra como tem que ser coletada. Então, meio que assim, beleza, eu vou coletar o dado, mas se acontecer alguma coisa num dia, eu não consigo ter aquele processo que um trabalho científico tem que ter. Entendi. De coletar a amostra igual, de ter... Então, eu preciso de alguém que queira fazer um trabalho científico e que tenha disponibilidade de fazer essa coleta rígida, sabe? Que o resto dá para fazer. Eu tenho esse interesse, eu preciso de alguém para fazer esse processo aí. Oh, se quiser, tamo aí, pô. Tá pronto, estamos fechados já. Isso. Porque eu tive respostas interessantes, né? Na temporada passada. E quando você fala de óleo essencial, numa questão holística da situação, você vai sempre estar no qualitativo da situação. E quando você vai ter uma questão qualitativa, você precisa ter um levantamento de dados qualitativo também. Então, precisa de alguém específico nisso, escrevendo isso e levantando isso. E todo um trabalho, né? Às vezes a gente, por exemplo, tá vendo ali na hora, mas, por exemplo, esquece depois, né? Tem que estar marcando, né? E às vezes no dia a dia não tem como, né? E é isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de roteirizar isso, né? É uma coisa que eu estou tentando bastante, ser mais organizado nesse levantamento dos dados, sair muito mais desse olhômetro da coisa. E é um processo que eu preciso aprender a fazer melhor. Entendi. E a gente acabou comentando sobre, né, a base, né, do Corinthians, mas também de outros clubes. Qual que você vê que é a diferença da sua atuação, né, no adulto e na base? Na base você gasta muito mais energia, né, cara? Porque na base você tá meio que... O cara tá em formação ainda, né? Então, tem algumas coisas muito simples que você acha que é muito simples de ocorrer, mas na base você precisa ter o processo educacional. Entendi. Desde comportamento, uniforme, de como fazer ou não fazer. Então, você faz parte da formação daquele atleta também, de uma maneira ou de outra, sabe? E aí, da formação de saúde desse atleta, dele entender o corpo dele e tudo mais, é um processo muito importante na atuação do físio aí. Entendi. E no seu trabalho, assim, né, falando tanto na sua carreira como um todo e até mesmo agora no Corinthians, quais obstáculos, né, que você foi mais frequente que você conseguiu ver e se a questão de você ser negro também influenciou no seu cotidiano, nas oportunidades, você sente que foi alguma coisa que ficou no seu caminho? Eu acho que o obstáculo maior, respondendo as duas perguntas numa resposta só, o obstáculo maior
nessa trajetória é tudo isso que eu tô te falando, ele gera uma carga ali no seu corpo, né? Uhum. É uma situação estressante, você não consegue ser dois, três, então você tem que abrir mão de certas coisas. Uhum. Então você tem uma carga emocional muito, muito forte e você equilibrar essa carga é um trabalho já, né? Uhum. E aí a sua segunda pergunta, Uhum. dentro desse equilíbrio, desse processo todo, a questão racial, ela multiplica isso, Uhum. né? Ela multiplica esse processo, né? Então, eu acho que esse estar vivo, estar presente, Uhum. é a grande dificuldade, assim, no processo. E a sua rotina, de forma geral, né, e até mesmo esses obstáculos dessa carga emocional, tem muita influência na sua vida pessoal ou já é alguma coisa que, com a experiência, você consegue lidar melhor, né? Ou... Você acaba lidando melhor, né? Você acaba lidando Uhum. melhor, porque no começo você tem uma rotina que você tem que mudar, as coisas que você gosta Uhum. de fazer, você não tem mais o dia, horário, sábado e domingo eu tô de folga, não tem mais, entendeu? Uhum. Então, às vezes você vai ter um aniversário que você queria ir, você vai estar trabalhando, vai ter dia que você não quer ir pro treino, você vai ter que estar, vai ter treino de domingo, à noite, é uma rotina pesada. Sim. E as pessoas que estão em volta de você, elas acabam entrando nessa rotina também, né? Uhum. Desde os familiares mais próximos até dos amigos mais distantes. Você acaba tendo que fazer escolhas, isso é fato. Uhum. Você trabalhar no alto rendimento, você faz escolhas. Tipo, puta, eu tô escolhendo não ter final de semana. Eu tô escolhendo ter que, puta, trabalhar em feriado. Eu tô Uhum. escolhendo, às vezes, não escolher. Eu tô escolhendo não escolher, porque eu dependo de uma tabela para saber onde eu vou estar, se eu vou viajar, se eu não vou. Eu dependo de um Entendi. resultado para saber se eu vou estar ou não. Então, eu acho que esse processo de escolha é o que mais Uhum. você tem que equalizar. Depois de um tempo, como tudo na vida, você se acaba se adaptando. Você vai Sim. se adaptando. E vida que segue. Uhum. E você acha que é uma coisa que já virou normal na sua vida, que você já até gosta e às vezes sente falta? Ou ainda você sente, né, dúvidas em estar, por exemplo, como você falou, perdendo um aniversário ou alguma coisa do tipo? Cara, eu já não tenho dúvida nenhuma, assim. É, Antes eu ficava muito dividido, muito... Puta, é o trabalho, assim, cara. Uhum. Eu tô 100% focado no trabalho, de tentar melhorar todo dia, todo mês, toda semana. E eu tô nesse processo de melhora, assim, sabe? Eu Uhum. não, eu não tenho mais divisão, assim. O trabalho é, o, é o que eu gasto minha energia. Uhum. Às vezes, né, às vezes até nem parece trabalho, né? Porque é o esporte, você tá lá e é uma coisa que você gosta e estuda para estar lá e põe em prática, acho que é fenomenal, né? Essa sensação. É isso. E eu acho que também, para tudo ficar mais leve, você tem que ter esse lado competitivo, de Uhum. melhora, entendeu? Mas o time, puto, o time vai ser ruim, o time vai ser bom. Meu, dane-se, sabe? Tipo, você tem que cobrar resultado de você mesmo. Se Uhum. você tem esse feeling competitivo de querer ganhar, de querer vencer, tudo fica Uhum. muito mais fácil. Uhum. Agora, se você tem que ficar se forçando a querer ganhar, fica mais pesado, digamos assim. Entendi. Beleza. Para a gente finalizar aqui, né, não tomar mais do seu tempo, né, eu abro esse espaço tanto para você deixar algum recado para o pessoal que está nos ouvindo, né, até mesmo os alunos que têm interesse na fisioesportiva, né, algumas dicas também, e abro esse espaço para você, né, se promover, né, a gente já falou um pouco do trabalho científico, mas também no seu Instagram ou alguma outra rede social, ou até mesmo algum projeto. Uhum. Cara, eu acho que a gente, durante a graduação, a gente vê as coisas muito distantes, assim, de acontecer, e às vezes muito longe, né, de chegar. Então, a gente sempre olha algumas pessoas e fala, puta, eu queria ser desse jeito, eu queria ser... E eu, puta, esse cara é foda. E às vezes esse caminho é muito mais curto do que a gente pensa, e o tempo é muito mais curto do que a gente pensa. Uhum. Então, é importante você idealizar o que você quer, mas é importante você construir diariamente o que você quer, porque as Uhum. coisas vão ser muito rápidas
e talvez as oportunidades elas aparecem de uma maneira muito muito volátil ali, né? Esse é um primeiro ponto dessa construção diária, que pode parecer que está longe, mas está muito mais perto do que você imagina. Só está pronto. Dentro desse processo também, a gente tem que entender que é o outro lado do glamour da situação. Puta, o cara, ele é o, sei lá, o físio da NBA que eu sempre quis estar. Mas tem um lado pessoa dele ali que também ele enfrenta os embates e as dúvidas dele, como você também enfrenta. Quanto maior é onde você quer chegar, mais esse conflito interno vai acontecer. E você tem que estar pronto para esse conflito interno. Eu falo isso porque, como o nosso trabalho ele envolve contato, ele envolve mão, ele envolve raciocínio, para você transmitir alguma coisa boa nesse contato, você precisa estar equilibrado internamente. Então, se você tem dúvida, o seu tratamento vai estar em dúvida também. Agora, se você tem, igual eu falei, você tem o lado técnico e esse lado emocional equilibrado, você passa segurança e seu trabalho flui. Então, eu conheço pessoas excelentes tecnicamente, mas que não conseguem sair do lugar, que patina ali, porque falta esse processo, esse ajuste fino, sabe? Então, esse equilíbrio é importante. Esse é um primeiro ponto. Então, talvez, daqui, você está no primeiro ano da faculdade, você não vai, talvez no segundo ano, estar na NBA, mas você pode ter aí 5, 4 anos para você ter esse autoconhecimento de equilíbrio. Só que você está dentro de uma faculdade, protegido, você tem o seu problema, é uma prova, você tem depois, se você não passa, você pode repetir essa matéria, você pode estudar à tarde, você tem supervisor, você tem professor. Então, ali é muito seguro, cara, para você. Então, se você se promover esse autoconhecimento num ambiente seguro, quando você estiver num ambiente mais instável e estiver equilibrado, as coisas vão caminhar muito bem. Mas precisa ter esse timing, sabe? Outra dica que eu daria é você precisa traçar o seu perfil técnico também, sabe? O que eu quero fazer? Eu quero estar ali, quais são os cursos que os caras fizeram? O curso A, B, C. Mano, o quanto antes você tiver, esses cursos são importantes. Cursos, durante a faculdade, eles são um a mais, não são essenciais. Então, você tem que, passar sem TDP para ter um curso. Não adianta você ter 3 cursos de TDP, tá ligado? Não adianta. Depois que você se forma, aí sim o curso passa a ser essencial. Você é formado e o curso acaba sendo o seu diferencial ali. Isso é uma outra coisa importante. Durante o mundo acadêmico, você vê muita gente fazendo vários cursos, achando que vai estar na frente, mas o básico acaba passando. Então, essa divisão também é importante de você ter. Cara, essas são as dicas, assim. O conhecimento, ele está muito fácil de ter o conhecimento com Instagram, com YouTube. Você pode ter esse conhecimento de várias maneiras, maneira escrita, maneira falada, maneira ouvida. Então, procura o melhor jeito que você vai ter e bota a cara, mano. Você precisa estar todo dia tendo acesso ao conhecimento. Não adianta você estudar só na hora da prova, ou, eu quero fazer um trabalho amanhã, eu vou estudar. Todo dia você precisa ter alguma coisa, precisa ter uma referência e precisa ter, dentro desse processo, o conhecimento também do inglês é muito importante. Nem que seja o nível que for, mas é muito importante, porque você não ter o inglês é um fator limitante muito grande hoje, muito grande. Como a gente tem acesso a muita coisa de fora, você ter o mínimo do conhecimento ali é fundamental para você dar esse passo à frente. Essas são as minhas dicas, assim, sobre minha rede social. Eu tenho a minha rede social profissional, que é @ft_Rafael Rocha Garcia, que é onde eu posto tudo que relacionado a trabalho ali. E eu tenho uma outra rede social, que é um projeto paralelo que eu faço, que é o @Primeira Pele Preta, que é um projeto que fala sobre o combate aí ao racismo, a luta antirracista e sobre perfis que agregam esse processo. São minhas 2 frentes de trabalho aí. Beleza. Bom, gente, sigam as redes sociais do Rafa, também nos sigam lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, e logo menos teremos mais um episódio. Rafa, agradecendo novamente pelo seu tempo, pelas suas dicas, pelo tudo que a gente discutiu nessa 1 hora aqui.
E agradecer a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e até a próxima.